Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de Sociologia da terceira série do ensino médio, tá bom? Mais uma aula de Sociologia, se inscreva no canal do professor Regis Oliver, para que, meu irmão, acione o sininho e você vai receber este vídeo. Toda vez que eu lançar um vídeo, você recebe. Eu tenho para mim, né? É uma aula, é uma adaptação da aula do Centro de Mídias, mas também é uma aula de retomada, tá? Retomada de uma aula lá da segunda série, né? Construção de um olhar crítico e cidadão, né? Quem é o cidadão, né? Conforme a professora falou, é aquele sujeito que está amparado pelos direitos, mas que também tem deveres dentro de uma sociedade, né? Por isso que eu trouxe ali a ideia de polis, cidade-estado grega, a vida na cidade, né? A vida boa para todo mundo, né? Então, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Pena que todo mundo só pensa nos direitos, né? Todo mundo assim, a maioria, né? Não todo mundo, mas a maioria. Senso comum, as características do senso comum, a professora passou, né? Ele é acrítico, ele não levanta reflexões, né? Então, quando a gente pensa no senso comum, são conhecimentos, né, que são generalizados, né? Ele existe na sociedade, mas ele não passa por críticas, tá? É, então ele é diferente do conhecimento científico, né? Por quê? Porque o conhecimento científico é sistemático, né? Tem quais são as características do conhecimento científico? Nós já vamos observar. Tá? A professora falou uma coisa muito interessante, né? Ciência não é só jaleco branco, né? Quando a gente vê alguém de jaleco branco, a gente já pensa logo ali no cientista, na medicina, né? Mas não é só isso, tem muita coisa além, né? E se não deu bom, a gente faz tudo de novo, né? Isso é ciência, gente. Eu vou explicar para você. Lá no primeiro ano nós já estudamos, quando a gente estuda o falsificacionismo, né? Com Karl Popper, né? Ele vai dizer o que é ciência. Ciências é aquilo que pode ser testado. Eu posso dizer, né? Eu posso tentar falsear, né? Então, quando ela fala aqui do conhecimento científico, se não deu bom, a gente faz tudo de novo, as ciências, né? Porque a ciência ela trabalha com observação, quando a gente pega o senso comum, não. Problematização, o senso comum não faz isso. Hipóteses, né? Trabalha com experimentação, análise de resultados e a conclusão. Por que eu coloquei a vacina? É porque alguém, o mundo teve que observar que era necessário algo, fazer algo, né? E qual era o problema, né? A Covid-19 tem um problema, surgiu um problema. E surgiram hipóteses. Foram levantadas várias hipóteses. E dessas hipóteses, eles partiram para os experimentos, analisaram os resultados e a conclusão. Nós temos várias vacinas. Porém, algumas vacinas apresentam uma certa ineficácia para essa nova variante, né, da Covid-19. Então, o que, que ele faz de novo? Ele começa lá novamente uma observação, a problematização. Qual é a problematização? As variantes. Então, ele vai começando o processo ali novamente, né? Ou seja, o Durkheim propõe um método para ciências sociais. Por isso que muita gente fala, né, o Durkheim como o pai da sociologia, mas é o pai que cria este método. Por quê? Porque a sociologia era vista como um pensamento qualquer, né? Não era uma ciência. Ele fala, não, tem que ter um olhar, uma característica de ciências, né? E ele vai criar o estudo sobre os fatos sociais, né? Ele vai dizer que esse estudo tem que ser objetivo, então tem que seguir regras, sem viés político-econômico, né? Sem essas ideologias que tanto se fala, exclusivamente sociológico, né? Ele é exclusiva. Quando a gente fala o viés político, né? Ele tem que ter um olhar neutro, né? Um olhar neutro. Então, quando eu vou estudar uma sociedade, eu não posso vir com aquele monte de informações, porque senão eu posso é, me impregnar daquelas informações e não olhar com esse olhar de desnaturalização, né? Nós temos aqui o Malinowski, né?
difícil falar, né? Polonês, 1884 a 1942, um antropólogo, né, que vai falar da antropologia social, o homem ali, estudo do homem na sociedade, né? Observação participante. Ele cria um método novo, a observação participante, né? O que é essa observação participante? É se colocar no lugar do outro, né? É a ideia de empatia que a gente sempre trabalha no projeto de vida. Se colocar no lugar do outro, vivenciar suas experiências. Ele vai dizer, é muito melhor. Antes de você julgar todo um povo, vivencie, né? É a experiência, né? Porque a gente fala muito do Oriente Médio, vivencie a experiência. Ele vai dizer, você se coloca no lugar dessas pessoas, né? Ok? Muito obrigado pela sua participação. Vamos para a atividade. Construa um mapa mental apontando as diferenças entre o conhecimento proveniente do senso comum, você vai me colocar as características do senso comum e as características do conhecimento científico, né? Você vai falar as diferenças. Mas para falar das diferenças, você põe as características, aí você já sabe quais são as diferenças, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima videoaula com o professor, no canal do professor Regis Oliver. Para quê, meu irmão? Lembrando que você deve fazer essa atividade no seu caderno de sociologia, tá bom? Obrigado e até a próxima.